o ano é 20.000 antes de Cristo, não existe eletricidade, não existe internet, não existe nenhum tipo de tecnologia que você conheça atualmente. Você é um pastor de ovelhas e eu te garanto que a matemática surgiu antes dos números. Muito louca essa mistura, né? Estranho esse cenário. Eu me chamo Leonardo Farias, sou professor de Física e Matemática e vem comigo que eu te ajudo a explicar essa bagunça. Você é pastor de ovelhas num período que a matemática que você conhece hoje nem existia. Não existiam símbolos matemáticos, não existiam números, não existiam operações, não existia nada. Mas você é um simples pastor de ovelhas. E para isso você tem o seu rebanho para cuidar. Uma quantidade que eu não posso especificar, já que não existem números nessa época. Vamos pensar no seguinte cenário. Alguns lobos estão invadindo o seu terreno à noite e estão capturando algumas de suas ovelhas. Visualmente pela manhã, você percebe a diferença. É claro que não existem números, então você não pode dizer quantas sumiram. Mas existe aí um problema. Como realmente detectar esse problema? Se elas sumiram ou é impressão sua? Então, com base nesse problema aí, temos que tentar entendê-lo e criar uma solução para ele. É esse jeito que o ser humano tem de pensar em cima de um problema e tentar racionalizar, nós chamamos de pensamento matemático. A matemática é criada aí. A matemática nada mais é do que a tentativa do ser humano de resolver problemas, seja eles de quaisquer natureza. Nesse caso específico, vale lembrar que a matemática não foi nem criada. Não existem símbolos, não existem números matemáticos, não existe nada. Algumas pessoas pensaram na seguinte solução, propuseram a seguinte solução. Eles associaram o quê? Que para cada ovelha que eu tenha no meu terreno, eu associo uma pedra. Então, de manhã eles saíam, faziam um pastoreio. Quando eles voltavam, para cada ovelha que entrasse, uma pedra no saquinho. Então, passou uma ovelha, uma pedra. Passou outra ovelha, outra pedra. Assim, eu crio uma relação de correspondência, uma correlação, onde a quantidade de ovelhas é a mesma quantidade de pedras. Eis que se passa a noite, logo pela manhã, assim que sai a primeira ovelha, eu tiro uma pedrinha do saco. Passou a segunda ovelha, tiro uma segunda pedrinha e por aí vai. Se, depois de passarem todas as ovelhas, sobrassem algumas pedras no saco, eu poderia deduzir que existiam ovelhas que sumiram nesse período da noite. E eu saberia mais ou menos quantas ovelhas se tratavam, por causa da correlação com as pedras. Então, observa que eu tinha um problema e, pensando em cima dele, foi proposta uma determinada solução. Esse pensamento, essa ideia, essa atitude de tentar resolver problemas é próprio da matemática. Em latim, contar pedrinhas significa cálculos. E basicamente foi daí que derivou a palavra cálculo, que é um ramo da matemática. Então, contar é uma técnica aprimorada e aperfeiçoada pelas pessoas para resolver um determinado problema. Mais tarde, podemos associar a produção de símbolos, já que os objetos, a quantidade que nós queremos associar a fazer a contagem era muito extensa. Então, ao invés de eu pegar objetos, eu posso utilizar riscos, símbolos, para representar essas determinadas quantidades. Daí surgem os números, que são a nossa primeira tentativa simbólica para representar grandes quantidades, uma quantidade pequena ou quantidades grandes. Daí eu tenho o primeiro conjunto numérico criado, conjunto numérico dos números naturais. Pronto! Resolvemos o problema da contagem, a matemática é perfeita, resolve todos os problemas da humanidade. Não é bem assim. Você vai perceber que para a matemática, sempre o que a gente sabe agora não vai resolver tudo, a gente sempre precisa de alguma coisa extra. Lá pelo período do Renascimento, as navegações impulsionaram o comércio e esse comércio estimulou a entrada de dinheiro e essas negociações precisavam ser mais maleáveis à dinâmica que estava acontecendo. Hoje em dia, eu vou citar um exemplo para você, para ver se facilita a interpretação. Hoje em dia, você sai com 20 reais e tenta comprar algum objeto, algum item que custa 15. Você consegue e ainda te sobra 5 reais de troco. Agora experimenta fazer o contrário. Experimenta sair com 15 e comprar uma coisa de 20. Você consegue comprar? Você consegue. A dinâmica financeira hoje, ela te propõe isso.
Não é à toa que você tem vendas para fazer crédito, você tem vendas parcelado, você tem vendas fiado. Mas imagina, como que eu represento essa quantidade? Como que eu pego os números naturais e represento essa quantidade para resolver esse determinado problema de estar devendo alguma coisa? Então, naquele período, foi se impulsionando mais o estudo por causa dessa problemática. Daí surgiram os números negativos. Observe que os naturais não eram suficientes para resolver esse problema. Então o que eu faço? Eu jogo fora os números naturais? Não. Eles resolvem um problema, mas não outro. Vamos mantê-los e acrescentar. Então, agora eu tenho os números para contagem e os números de débito, de saldo devedor, os números negativos. Essa nova mistura, eu tenho um novo conjunto numérico. São os números inteiros. A partir de agora eu consigo contar e consigo associar a parte financeira, a parte de comércio, de dívida. Legal, resolvi 2 problemas. A matemática agora é perfeita? Resolvemos qualquer problema? Não. Mais tarde vocês vão perceber que esses números inteiros não representam qualquer situação. Vamos falar da altura. Pelos números inteiros, exemplo da minha altura, ou eu deveria medir 1 metro, 2, e é humanamente impossível chegar a 3 metros. Então, ou eu tenho 1, ou eu tenho 2 metros. Não existe um meio termo aí. Então, eu tenho um problema que os inteiros não conseguem resolver, não conseguem serem aplicados. Outro exemplo, eu vou medir algo, eu vou ver comprimento e largura de um certo terreno, a altura de uma casa, de uma árvore. Você vai perceber que nem sempre eu tenho valores exatos. Há necessidade de eu ter valores mais quebradinhos, 1,80, 5,70. Eu preciso desses pequenos pedacinhos, essas frações. Eu preciso quebrar esses números inteiros. Daí a gente acaba percebendo que os inteiros não são suficientes. Precisamos de mais. Mantém o que tem e acrescenta mais. Vamos acrescentar esses pedacinhos, essas frações. Então, agora eu tenho o quê? Eu tenho números de contar, eu tenho números negativos e tenho as frações. Agora eu tenho um novo conjunto. Esse novo conjunto eu chamo de números racionais. Da mesma forma que a matemática cria soluções, ela também cria problemas. Então, quando os naturais foram criados, com eles também vieram a ideia das operações, a união, a soma, a retirada, diferença. Ali apareceu um conjunto de operações que foram acompanhando os números ao longo do tempo. Mas pensa no seguinte, da soma surgiu a multiplicação, da multiplicação surgiu a potência. E assim como eu tenho as operações de ida, eu tenho as operações da volta. Subtração, divisão e radiciação. O problema todinho está nessa radiciação. A maioria dos números, na verdade todos os números racionais, você consegue elevar uma determinada potência. Já nem todo número você consegue tirar a sua raiz enésima. E eis o problema. Por mais que os números naturais, os números racionais sejam infinitos, não existe nenhum único exemplar para representar uma quantidade inexata. A raiz, por exemplo, a raiz quadrada de 3, não existe um número dentro dos racionais todos que, ao ser multiplicado por ele mesmo, gere essa raiz. E aí eu crio um segmento à parte desse problema, eu preciso resolver. E aí essa resolução, na realidade, é uma criação de um outro conjunto numérico, que eu vou chamar de conjunto dos números irracionais. São todos os números que eu não consigo definir um fim para ele. Esses números, essas dízimas, para mim, se encaixam nos irracionais. Os irracionais, esse conjunto numérico com os racionais, juntos me dão o conjunto dos números reais. Então, se eu unir esses dois conjuntos, eu tenho o conjunto dos números reais na sua totalidade. Os números reais não são ainda os números que nós conhecemos atualmente. Ainda precisa de mais um degrau. Espero que vocês tenham gostado da prosa e até uma próxima.